Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez entendo o real motivo da Yoru beijar o Denji de novo. Chainsaw Man 181 do canal do Mano Joe. E lembrando, rapaziada, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, deixar o meu like para dar aquela fortalecida, qualidade full como sempre. E vamos lá, né? Entendo o real motivo da Yoru beijar o Denji de novo. Chainsaw Man 181 Live. Caraca, mano! Eu fui Caraca, pego mano. totalmente de surpresa com esse novo capítulo de Chainsaw Man. Porque simplesmente, do nada, a Yoru vai lá e beija o Denji mais uma vez. Pelo menos é isso que muitos estão dizendo. Será que foi realmente do nada? Ou será que teve alguma coisa ali que vocês acabaram não reparando? Será? Porque eu vou contar pra vocês o porquê a Yoru beijou o Denji nesse capítulo e como eles podem escapar do mundo da velhice. E olha, tá tudo jogado na nossa cara pelas falas do próprio demônio da velhice, viu? Se você tá curioso, cola junto com o Mano Joe e bora pra mais esse vídeo, pra mais um capítulo sensacional de Chainsaw Man, cara. Nossa, essa segunda parte, ela me empolga muito e eu não canso de ficar empolgado. Vamos direto pra mais esse capítulo, vamos lá! Vamos lá. E aí, meus queridos beijoqueiros do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de Chainsaw Man. Pessoal, esse final de capítulo com um beijo da Yoru no Denji, mais uma vez, nos mostra um pequeno detalhe que, bom, eu vou explicar ao decorrer de todo o vídeo, é claro, não é? Por isso, sempre fiquem até o final. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E fiquem sempre muito atentos a cada frase que é jogada ali em Chainsaw Man, porque mesmo muitas vezes sendo apenas bizarrice ou galhofas, piadas ou talvez não sejam tão piadas assim, tudo acaba te pegando e tudo acaba se conectando no final. Por isso, eu já agradeço a todos que vão ficar até o final do vídeo, porque eu vou explicar o porquê a Yoru beijou o Denji. Manda pra nós, Mano Joe. Quero explicações. Nada, já dou essa dica pra vocês. Agora, justamente a Yoru beijaria o Denji. Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com a Asa andando dentro daquele bosque, tentando encontrar uma saída, e ao não encontrar essa saída, ela tenta colocar na sua cabeça que eles vão resolver aquele problema, que está tudo certo, que está tudo bem, e o detalhe é que esse bosque não tem fim. Pelas falas do próprio editor logo no começo do capítulo, que você só pode ver no espanhol, o editor fala que aquele bosque é interminável, ele não tem fim, não tem uma saída. E aí então ela deve ter rodado por tudo quanto é canto e não encontrado nenhum lugar onde ela imagine ali que ela possa encontrar uma portinha, sei lá, alguma coisa assim, para poder fugir daquele local. Nisso, em meio ao seu desespero, como ela já passou por uma situação parecida com o demônio da eternidade, ela acha que da mesma forma vai funcionar aqui. Só que agora nós estamos falando de um demônio primordial, muito mais forte do que o próprio demônio da eternidade. E nisso ela imagina, pô, esse lugar aqui é só eu pensar que é meu daqui a pouco e tal, e aí então transforma esse lugar em arma e tudo, e eu escapo daqui, assim como eu fiz com o demônio da eternidade. Só que sequer os seus poderes estão funcionando lá dentro. É isso que a Yoru vai comprovar ao colocar ali o seu dedo na cabeça, soltando um bang, deixando a Asa toda preocupada, só que o poder não funcionou. E assim como mais cedo não funcionou em cima do Denji ali o seu tiro, a Yoru fala, putz grila, o poder do demônio das armas não está funcionando. Vamos ver se o meu poder normal de transformar as coisas que me pertencem em armas, se eu consigo transformar em alguma coisa. E aí ela pega um galho, não funciona, fica revoltada, quebra ali o galho, porque sequer os seus poderes demoníacos funcionam também naquele lugar. E aí então que ela pega, vai ali pra uma árvore, coloca a cabeça e fala, puta que merda, mano, deu ruim aqui pra mim, não consigo usar meus poderes, como que eu vou escapar daqui, não sei como eu vou escapar daqui. A Asa fica desesperada e pensa assim, não é possível, a gente não tem mesmo como escapar daqui, eu vou ficar aqui pra sempre nessa bodega? E aí a Yoru admite que os seus poderes não são nada comparados com o demônio da velhice, deixando a
Asa, mais uma vez, mega preocupada, imaginando, nós vamos ficar aqui pra sempre. E nisso, ela lá revoltada acaba dando um soco ali na árvore, quando a gente escuta ali um gritinho tipo, ai, putz, essa doeu. E aí nós vemos uma cara simplesmente ali na árvore. Um bagulho muito bizarro que deixa a Asa com medo. Ela assume o corpo novamente, aí sai correndo igual uma desesperada e tudo, e acaba tropeçando ali no Denji. Essa parte é muito engraçada, mas ao mesmo tempo esses seres ou humanos que ficaram durante... Pô, então aquele cara que agarrou na árvore ficou mi ali, ele vai se fundir com a árvore, será que é isso? Muito engraçado, mas ao mesmo tempo esses seres ou humanos que ficaram durante 1000 anos ali naquele bosque e praticamente se uniram ali às árvores, me faz pensar como se as árvores pudessem ser talvez um espelho humano das próprias pessoas no final das contas. Não da pessoa em si, mas dos próprios humanos, que do pó viemos, para o pó voltaremos. Assim também parece se conectar com o que aquele carinha doido do mimimi vai falar aqui nesse capítulo. Como dá pra escapar nesse lugar? Embora a gente não pode confiar exatamente em tudo que ele fala, mas ao mesmo tempo a gente também tem que levar isso em consideração. Porque logo depois da Asa tropeçar no Denji, aquele antigo caçador de demônios começa a conversar com ela perguntando, opa, você viu os humanos que se transformaram em árvores? Então, se você ficar aqui por 1000 anos, você pode se transformar em uma árvore igual a essas pessoas, e quando a árvore apodrecer e virar parte do solo e sua mente e corpo se tornarem um só com a natureza, você poderá retornar ao seu corpo no mundo real. E depois que ele falou isso, cara, eu fiquei pensando, por que corpo e mente unidos com a natureza para depois você voltar para o seu corpo normal? Seria apenas para a pessoa passar um tempo amadurecendo, e o Fujimoto está falando sobre amadurecimento, já que o próprio demônio da velhice disse que esperava que o Chainsaw Man e o demônio da guerra evoluíssem, crescessem, para aí poder conversar com ele. Será que eles precisariam de mais sabedoria, conhecimento ou amadurecimento para poder não só lutar contra ele, mas também conversar com ele, digamos assim? Lembrando que a velhice ou envelhecimento, mesmo que deixe a pessoa, conforme o tempo vai passando, mais velha, suscetível a doenças e tudo, também pode ser encarada como algo de sabedoria, conhecimento, experiência, coisas que adolescentes normalmente se é um old man, é o mais inteligente do mundo, né? Nessa época, nessa idade, só que os mais velhos têm muito mais experiências e tem muito também a agregar pra gente. Então será que o demônio da velhice está querendo dizer alguma coisa desse tipo pra eles e falando pra eles amadurecerem como seres humanos, ou será que tem algo a mais aí falando sobre o próprio casamento? Amadurecer em corpo e mente, né, velho? Não o casamento em si, mas o relacionamento entre Asa e Denji. Assim como um casal, quando se casa, se torna em uma pessoa só, e isso, é claro, é um ensinamento bíblico e tudo mais. Se você não acredita nisso, tudo bem, mas se o Fujimoto estiver utilizando esses conceitos para trabalhar aqui a parte do casal do Denji com a Asa, visto que ela pode, quem sabe, considerar ele como seu namorado e mais pra frente utilizar o próprio Chainsaw Man como arma, se tornando em uma coisa só, já que ela também conseguiu fazer isso com seus 2 filhos, nós podemos estar falando aqui sobre o próprio relacionamento dos dois. Uma vez que os dois se tornam um só, eles ficam muito mais fortes, e apenas essa parte aí de corpo e alma se misturando com a natureza, se tornando em uma coisa só para depois voltar para o seu corpo no mundo real, pode nos dar aí a dica que essa é a saída. Não que eles devem virar árvores, mas sim amadurecer. Talvez as pessoas foram ali ficando louquinhas ali dentro daquele mundo da velhice, mas se os dois talvez trabalharem em conjunto, talvez ali concretizarem algum ato assim de sexo e tal, né? Por que eu digo isso, gente? Porque, bom, quando a gente fala de sexo em si, né? Eu vou tentar evitar aqui a palavra para não dar merda aqui no vídeo. É como se o casal se tornasse uma pessoa só e eles se conectassem, né? É como se fossem 2 pessoas ali que estavam fazendo isso daqui. As minhas 2 mãos estão... E ainda há que a relação carnal, né? Ela é meio que uma porta para algo espiritual, tá ligado? Eu não vou saber explicar agora. Mas tem muitos rituais que utilizam do relação carnal, né? E que eu não sei, eu não sou um cara manja desse tipo de assunto, né? Que você meio que abre seu corpo, né?
é uma forma de se... Há quem diga que é uma forma de se conectar com Deus, tá ligado? Abre um portal pra um outro mundo. Enfim, eu não sei explicar, velho. Assim, já ouvi coisas relacionadas, mas eu não tenho propriedade pra falar aqui, posso falar merda, então conectados, vou entrar mesmo mais que a elas fundo, possam mas tem ser algo nesse sentido, separadas tá ligado? na hora ali do beijo ou então da relação sexual mesmo, nós temos um significado de união e isso carrega muito termos bíblicos e a gente sabe que Fujimoto gosta de trabalhar algumas coisas bíblicas dentro de Chainsaw Man. Conceitos, não é exatamente a ideia que tem na Bíblia, mas sim conceitos que tem ali. Por isso eu entendi dessa forma e talvez aquelas pessoas, por serem talvez muito egoístas, acabaram apenas se tornando árvores ali e vão ficar lá eternamente. Bom, de todo jeito, a Yoro começa a olhar pro Denji, que tá dormindo ainda, e começa a ficar nervosa, porque tudo é As culpa árvores dele. falam. E aí então ela começa a culpar ele, falando, é tudo culpa sua, seu idiota, e papapá, dá um soco na cara do Denji, coitado, porque ela ficou desesperada e caiu na armadilha do demônio da velhice. E se não fosse o Denji, ou então o Chainsaw Man, talvez se aproximando um pouquinho mais do demônio da velhice, nada disso teria acontecido. Só que essas reações da Yoro me parecem mais de uma criança birrenta mais uma vez. Assim como em capítulos Acho que é por isso que é a questão do amadurecimento de corpo e mente, velho, tá ligado? passados, quando ela tava ali nos pensamentos da Asa, quando elas estavam dormindo, acho que foi um pouquinho antes da Yuko acabar aparecendo, eu não lembro exatamente quando foi, eu sei que eu mostrei em algum vídeo aqui, nós mostramos ali que o demônio da guerra, ele tem um chilix como se fosse de uma criança, entende? Tipo, ou então um adolescente birrento, tipo, eu quero isso, é culpa sua e tal, procurando alguém a quem culpar, até porque ele, na verdade, é o culpado de tudo. E ela entende isso, mas quer botar a culpa em alguém e vai botar a culpa no Denji porque ele tá dormindo, tá lá sossegado, vamos dizer assim, enquanto ela tá desesperada. Quando a gente tá desesperado, a gente tem a tendência de querer que as outras pessoas também se desesperem. Assim, quando a gente tá bravo, normalmente a gente quer que a pessoa também se irrite com a gente, sabe? A gente se sente ali meio que identificado e a gente começa uma briga porque a gente tá puxando uma briga de fato. Sentir a dor do outro é algo muito comum nos humanos. Por que eu digo isso? Reparem bem, gente, sempre que vocês assistirem ali um filme, por exemplo, que alguém apanha pra caramba, às vezes você não sente mesmo como se fosse você apanhando ali, você fala, ai caramba, a pessoa tá apanhando ali, né? Pode não ser para alguns de vocês, mas normalmente nós temos essa reação porque o ser humano tem uma empatia. Empatia, às vezes uma situação que você já se passou, né? Sentir algo semelhante. Nata a ele. E quando eu falo dessa empatia, não é a empatia de você tipo, ai meu, eu te entendo a sua dor e papapá, porque a dor do outro a gente nunca vai entender de fato, mas nós sentimos sempre que alguma coisa assim acontece. Por isso que muitas pessoas nesse momento também vão ficar tristes pelo Denji estar triste, porque nós sentimos empatia, é uma empatia natural do próprio ser humano. Por isso que depois do soco da Yoro e o sanguinho que começa a sair ali do nariz do Denji, e ele aparentemente já estava escutando mais ou menos as coisas que estavam acontecendo ali, ele começa a chorar. A empatia natural, não necessariamente ter passado pela mesma coisa ou algo semelhante pra sentir a empatia, né, velho? Tá ligado? Às vezes tem uma empatia natural, né? Aí vem muito do caráter da pessoa também, né? Ou talvez não, né? Será que isso de empatia define caráter, velho? Porque você sentir que, pô, o cara tá apanhando ali, velho. Porra, caralho, mano. Você fica, mano, que dó, mano, tá ligado? Você, putz. Mas uma pessoa que tá apanhando, a pessoa fica lá meio que no foda-se, né? Sei lá, enfim. Aparentemente já estava escutando mais ou menos as coisas que estavam acontecendo ali, Isso ele fez muito começa a sentido chorar que e eu fala falei, assim, mas tudo pô, isso é bem. verdade, meu, é tudo culpa minha, todo mundo que fica ao meu redor acaba ficando infeliz, eu sou um merda, eu tenho que ficar aqui refletindo eternamente como se fosse uma criança de castigo, vou me transformar numa árvore, é isso aí, eu tenho que ficar sozinho mesmo, é tudo culpa minha, se eu não fosse um tarado, se eu não fosse um idiota, um cabeça oca, nada disso teria acontecido. Então, o Denji, ele começa a sentir que todas as coisas de ruim que estão acontecendo com ele são por conta do seu egoísmo, digamos assim, de querer ser o Chainsaw Man, de ter se transformado, porque se ele não tivesse se transformado, quem sabe a Nayuta ainda estaria viva. Então ele sente como se tudo fosse culpa dele, como se tudo que acontece fosse exclusivamente por ele ser daquele jeito, e aquela é a punição dele, e por isso ele ali tá sofrendo, e essa parte me dói no coração, porque ele começa a pedir desculpa por algo que não necessariamente é só culpa dele. Nós temos numa relação humana
culpa de ambas as pessoas, pode ser a culpa do outro que junta com a sua culpa e tal. Às vezes não é culpa sua de alguma coisa, mas às vezes você também tem uma parcelinha ali. Basta a gente olhar para nós mesmos, fazermos uma autoanálise para entender isso de fato. E é isso que eu gosto assim em Chainsaw Man, mesmo que entre muitas galhofas ali. Só que aí o Denji, sofrendo pra caramba, começa a mexer um pouquinho com a Yoro e com a própria Asa, lembrando que elas compartilham dos mesmos sentimentos e nós ainda temos uma coisa aqui que fica em dúvida. Será que o Chainsaw Man rejeitou o demônio da guerra no passado e por essa rejeição ela ficou tão revoltada com ele a ponto de querer derrotá-lo e querer se tornar agora o demônio mais forte e tudo e papapá, e tem um passado entre eles e a Yoro já era apaixonada também pelo Chainsaw Man em si, lembrando que o demônio do controle queria ter uma relação familiar com ele, né? Sempre muito mais próxima ali na parte 1. Será que agora o demônio da guerra teria algo relacionado a isso também, só que mais pro lado romântico da coisa? Bom, de todo jeito nós não sabemos. Só que Denji, papai dos outros demônios lá. O Denji tá falando a todo momento que todos que estão ao seu redor acabam ficando infelizes. Só que tem uma pessoa que tá curtindo bastante, que tá ficando feliz com o Denji, que tá criando não só um amor ali, mas também criando uma relação com ele e querendo até mesmo o proteger. Estamos falando de Mitaka Asa. Ela é uma pessoa que não está exatamente infeliz por estar ao redor do Denji. E isso pode fazer uma grande mudança nos próximos capítulos. Quem sabe eles conversando, amadurecendo e a Asa falando pro Denji: olha, você disse que todo mundo que fica ao seu redor acaba infeliz, que acaba dando tudo errado, só que assim, você acabou me deixando feliz, você acabou mudando o meu mundo, você acabou me ajudando a sair da depressão onde eu estava, então eu não estou infeliz com você, na verdade eu estou feliz. E ali seria um pouco de quebra de orgulho da própria Asa para falar os seus sentimentos pelo Denji. Não só talvez que goste dele de fato, mas que também ela amadurecesse como pessoa, que ela pudesse desabafar e se abrir com ele. E eu vejo muito que a Asa, ela não tá infeliz com o Denji. Ela fica ali com vergonha, ela fica ali meio afastada, o Denji talvez não entenda esse ponto, só que se ela explicar de uma forma muito clara, ele vai entender ali. Pô, ela gosta de mim, ela tá feliz comigo, ela queria sair comigo, ela queria estar comigo andando ao lado dela, lembrando que a Asa tava toda feliz quando eles estavam andando ali na moto e tal. Então, sim, carrega muito desses sentimentos. E o Denji triste deixa também a Asa triste. Eles não querem ver o Denji ali se veem um no outro, né, velho? Olhando pra ele e fala: cala a boca, para de chorar, senão eu vou te bater, hein? Mas é aquele tipo, tal da empatia, para de chorar, senão eu vou te bater, tá? Ai, caramba, eu vou te bater, viu? Se você, sabe, é aquele negócio, cara, não chora, por favor, eu tô me sentindo mal por você. E aí o Denji fala: foi mal, desculpa e tudo. Ele não para de chorar, e aí ela tá pronta ali pra dar mais um soco nele, quando ela vai lá e dá um beijo nele. E esse beijo traz um significado ali que pra muitos aí, de novo, com aquele papinho de não, o Denji não pediu beijo. Gente, parece que vocês nunca viram um romance. Vocês nunca viram um shoujo, vocês nunca viram um beijo roubado, quando as pessoas têm química entre elas. Isso acontece em novela, isso acontece tudo quanto é canto. O Denji não tava pedindo. Ele não tava pedindo, mas ele aceita aquilo que ele tá recebendo porque ele gosta da Asa, velho. Porque ele gosta dela, ele já falou isso em capítulos passados, ele tá já ligado falou que não onde só gostou do beijo, mas o que o Mano John tá se referindo, tá ligado? Onde duas pessoas estão numa situação ali de conflito, mas elas se gostam e do nada viram assim, começa a beijar um outro, assim, sabe? também Eu ele tô ligado. gosta dela. E ele sentiu até mesmo que ela era a namorada. Vou dar um exemplo aqui. Eu assisti recentemente. Acho que deve ser mais ou menos nisso que o Mano Dora tá falando. A gente assistiu em live esses dias o Batman The Dark Knight, né? E eu acho que a cena do Duas Caras lá, que eu não lembro o nome dele agora, né? A cena dele lá, acho que ele tava sendo preso, né? Eu não sei agora. Aí do nada ele vira pra menina lá, né? Que é a conhecida do Batman lá, tá aí, dá-lhe um beijão nela, tá ligado? Acho que eu posso falar desse filme. Esse filme tem o quê? 10 anos já? Então, acho que posso falar, né? Eu acho que não seria um spoiler, né? Peço até perdão se caso o pessoal ficar puto com spoiler, enfim. Mas eu acho que é mais ou menos aquilo lá. Da Asa, né? velho. Porque ele gosta dela, ele já falou isso em capítulos passados, ele já falou que não só gostou do beijo, mas que também ele gosta dela. E ele sentiu até mesmo que ela era a namorada dele. Vocês se lembram em vários capítulos passados. Ele gosta dela e aquele beijo tem um significado pra ele, porque foi o único beijo bom que ele teve
durante esse tempo todo. Ninguém arrancou ali a língua dele, ele teve o prazer carnal, mas ele também teve o prazer sentimental. E eu acho que esse beijo é muito mais uma relação de afeto e até instinto da própria Asa junto com a Yoro, porque elas carregam o mesmo sentimento. Só que a Yoro é o ponto de virada. A Yoro é tipo aquele diabinho que fica aqui do seu lado falando: faz isso, faz isso, faz isso, seja impulsivo, faz isso e tal, tal, tal. E ela age muito no instinto para tentar ali mostrar não só afeto para com o Denji, mas tentando até acalmar ele, não querendo vê-lo chorar. Então, claramente, essa é a explicação. É o afeto ali da Asa e da Yoro, que está sendo influenciada ali pelos sentimentos da Asa, mas aos poucos também a Yoro talvez esteja também gostando ali do Denji. Só que, como eu disse, é tipo um diabinho que fica aqui demônio do seu carregando lado. Sentimentos? O que eu quero dizer com isso é, no meio do desespero, acende a chama do instinto. E isso está escrito pelas falas do próprio editor de Chainsaw Man, vocês podem ver lá no espanhol. O que isso quer dizer, gente? É um instinto de tipo, eu quero cuidar dessa pessoa, eu não quero ver ela chorando, eu não quero ver ela mal. A cara da Yoro, tipo, é a cara da mistura da própria Asa junto com a Yoro querendo... Cara, para de chorar, eu não quero ver você mal, eu quero te ajudar de alguma maneira. Os sentimentos de ódio que ela tem do Chainsaw Man, alguma coisa assim, estão muito mais próximos dos sentimentos de amor do que a gente está pensando. É uma linha tênue entre os dois pra gente analisar se é ódio de verdade ou se é amor ou se é apenas uma birrinha ali que eles têm. Então ali tá a explicação do porquê ela beijou o Denji tentando acalmar ele. No meio do desespero ela acaba agindo mais no instinto. É aquela vontade assim que você bate, você fala, mano, eu quero fazer muito isso, e você acaba fazendo, por exemplo. Parece que é um diabinho que falou pra você fazer e tudo, e você foi muito impulsivo. Já se fosse a Asa, talvez ela ficaria receosa. O que ele vai pensar? Será que ele não vai gostar mais de mim? Será que ele vai me achar uma louca? Juntou o lado impulsivo da Yoro com o sentimento da Asa, né, velho? Combinou um com o outro pra chegar nesse resultado, né? A gente tem aquela crença ou então aquele pensamento limitante para não tomar uma atitude em alguma situação. E aí eu vou dar um exemplo para vocês bem claro, gente. Para vocês que são da nova geração, talvez vocês não entendam, mas cara, quando rola um sentimento, não tem problema você tentar beijar. Ai. Mano, Joe. Passar um conselho para a nova geração aí, velho. Talvez vocês não entendam, mas, cara, quando rola um sentimento, não tem problema você tentar beijar a pessoa nem nada do tipo. E ali rola realmente um sentimento e ela quer mostrar afeto com ele. Eu acho que no próximo capítulo poderia ter, eu acho que não vai ter, mas poderia. Rapaz, para a nova geração, né, velho? Porque a geração de hoje tá foda. Você chega pra pessoa, eu gosto de você. Ai, socorro, abusador. Tá foda, velho. Hoje em dia tá complicado, velho. Ter uma conversa da Asa, talvez mostrando mais os seus sentimentos, falando pro Denji que ela sente, papapá. Só que aqui eu vou contar uma história pra vocês. Teve uma vez risada, mano. Não cadê o quê? Lá no meu inglês, é o traje cômico, né? E aí, então, eu gostava dela e tal, fui conversando com ela, eu fui meio que paquerando ela e tudo. Só que aí, chegou num dia, a gente tava voltando sozinho e tal, e aí eu cheguei lá, a gente ia se despedir e tudo, e eu já tinha falado que eu gostava dela e tal, ela não tinha me dado exatamente uma certeza, é como se ela estivesse fazendo um joguinho ali comigo. E aí eu cheguei e falei pra ela assim, nossa, eu posso te beijar? Olha só que pergunta, né? Aí vocês pensam, pô, Joe, você fez certo, você tem que perguntar antes. Não, gente. Sabe o que essa menina me falou? Ela falou assim, ó, da próxima vez você não pergunta, você já faz. E aí ela foi embora, não me deu a oportunidade de fazer mais nada naquele dia e tal. E eu fiquei pensativo, eu falei, cara, tem coisas que quando você tá sentindo ali que pode ser o momento, se a pessoa aceitar, se a pessoa negar, ela vai te empurrar, ela vai fazer alguma coisa, ela vai impedir. É claro que você não vai chegar assim, vai puxar ela de uma vez, mas sempre em romances e até mesmo na vida real, existe a pessoa roubar ali um beijo ou então mostrar aquele interesse e pum, né? E aí a pessoa sente, opa, deu aquele estalinho na pessoa. De romance, obra de romance tem muitos esses momentos assim, velho. E aí eu aprendi. Sabe aquele momento que um cara tá encarando o outro e começa a se aproximar assim, chega no momento, velho? É tipo isso aí, velho. Na pessoa, cara, isso acontece, é a coisa mais natural do mundo. E aí eu aprendi que, cara, quando você sentir que é o momento, você tenta, você sente. Se a pessoa negar, pronto, você já vai perceber. A pessoa vai ir pra trás ou a pessoa vai tentar impedir de alguma forma. O Denji, em nenhum momento. Assim, a pessoa tem que dar. Você tem que sentir que a pessoa tá dando margem pra isso também, tá ligado? A pessoa tem que dar. Você tem que. A outra pessoa tem que dar uma margem também, sabe?
E aí vocês podem dizer, não, mas é porque ele é um tarado, mas é porque ele é um não sei o que, papapá. Não, é porque ele realmente gosta. Se fosse, sei lá, um cara tentando beijar o Denji, provavelmente ele iria empurrar e falar assim, sai fora, maluco, tá doido, maluco. Por quê? Porque ele não quer. Agora, se ele quer, se ele tá com vontade ali, se a pessoa beijou e roubou um beijo assim, não tem problema nenhum e claramente ali é uma relação de afeto entre os dois, a Yoru tentando mostrar ali que ela se importa com ele, entende? É muito mais pelo sentimento da Asa, eu acho, mas que pode começar a carregar uns sentimentos da Yoru também. Acho que mais da Asa porque, também. Querendo ou não, ela olha ali pra boquinha do Denji e a parte mais carnal soa mais ativo nela, enquanto a parte mais sentimental, que é da Asa, também está ali junto. Os dois estão em sintonia, as duas querem aquilo. A Asa nunca impediu aquilo. Por quê? Porque ela sempre quis também aquilo, entende? Tá apaixonada ali pelo Denji, o Denji também gosta dela, resta saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. A saída ali, que eu imagino, pode ser um vucu-vucu, os dois fazendo amor ali na grama mesmo, não vai ser na cama, porque não tem cama, vai ser na grama mesmo, mas pode ser que isso não tenha nada a ver e eles arrumem uma outra forma de escapar. Eu sei que as falas do Demônio da Velhice nos trazem essa dica, que os dois têm que amadurecer muito para poder falar com o Demônio da Velhice, para poder se comparar a ele, digamos assim. Ele é muito talvez falte fede, amadurecimento, né, que eles saiam um pouquinho dessa vibe meio adolescente e cresçam como pessoa. Talvez durante esse tempo, dentro daquele mundo são meninos ainda pra mim, velho. Não acontece nada desse crianças. tipo, eles podem ali acabar se conhecendo melhor e amadurecendo um pouco. Talvez não tanto que a gente imagina, mas ainda assim bastante. Podem amadurecer muito. Resta saber como isso realmente vai acontecer, não é? Uma outra teoria que eu pensei aqui, que eu achei meio brisada, mas eu pensei nela, é os dois viverem ali como se fosse um casal dentro daquele mundo da velhice, até se tornarem de fato árvores, e aí então eles voltam pro mundo normal mais maduros. Só que isso não faria sentido, porque tiraria um pouquinho da personalidade atual deles, essa bobeira deles e tal, então acho que descarto essa ideia, mas tipo, foi uma ideia que eu pensei, tipo o Eren lá em Shingeki no Kyojin, quando ele passa um tempo ali nas memórias junto com a Mikasa e tal. E o fato da Yoru não poder utilizar seus poderes, eu imagino que é porque o Demônio da Velhice está atuando diretamente na mente da personagem, né? Na mente daqueles personagens e não necessariamente no seu corpo físico, e por isso os seus poderes demoníacos ficam meio que separados disso, talvez? Bom, é só uma possibilidade, joguei um monte de ideia aqui, gostaria de saber a opinião de vocês, porque o Mano Joe aqui tá vazando. Até um próximo capítulo, porque esse eu gostei demais. E eu vou falar pra vocês, toda vez que a Yoru beija o Denji, eu gosto pra caramba. Porque pra mim é muito mais uma relação de afeto, ela realmente gosta dele. Se ela quisesse só beijar, ela poderia ter beijado outro carinha, poderia ter beijado o Katana, poderia ter beijado, sei lá, qualquer outra pessoa. O romance tá sendo desenvolvido, né, velho? Só pelo Denji, não só atração física, não é de hoje, mas também tá bem trabalhado. De sentimento, não é? Bom, esse é o meu pensamento. É algo muito bom, assim, principalmente uma relação que a gente compra muita ideia, velho. Sentimento, a gente gosta quando chega esses momentos. Esse é o meu pensamento, gostaria de saber o de vocês, porque o Mano Joe aqui tá vazando. Até um próximo vídeo. De acordo, Mano Joe. Até uma próxima. Fui, valeu. Muito bom, muito bom. Excelente vídeo, como sempre, Mano Joe. Parabéns, meu querido aí. E, cara, eu tô de acordo ali, concordo. E... Poxa. Que isso? Do nada minha barrinha ali piscou um bagulho verde na tela ali, eu não sei o que é isso não. Acho que a internet foi pro saco, mano, mas acho, não sei, será que voltou? Voltou a princípio. Galera, é isso, né, velho? Comentem o que vocês acharam aí. Link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Mano Joe. Ele merece por excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, né? E beijoqueiros de plantão. Vocês já estão ligados como é que funciona, né, velho? Mas pra outras pessoas que não estão ligadas, velho, você vê que a outra pessoa tá correspondendo, sabe? Vocês estão naquele lance ali, é o momento, meu irmão. Só vai, bicho. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. É nóis. Eu fui. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel.